que você possa sentir nessa noite o quanto que você é amado por Deus. Amém? Quanto se sente amado por Deus aqui? Irmãos, o que Deus mais anseia no coração dele, irmãos, é que você tenha plena convicção que você é amado do Pai, independente da situação que você esteja vivendo, independente se você pecou durante esse mês. Nós temos aprendido com o pastor Aloísio algo muito interessante, que nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos agora debaixo da graça, do amor e do favor de Deus. Amém, queridos? Então o que nós precisamos sentir na nossa vida é exatamente isso. Não nos sentir culpado de nada. Que Deus possa dar a certeza para você, que você não venha se sentir culpado de nada, porque toda culpa, todo sentimento de derrota, todo fracasso, toda doença, já foi levado lá na cruz de Cristo. Amém, queridos? E às vezes nós sentimos assim, nós achamos que algumas coisas estão acontecendo na nossa vida, porque nós estamos falhando em alguma coisa. E nós achamos, Deus está me castigando, Deus está fazendo isso porque é castigo. Olha, porque talvez eu errei, porque eu respondi mal para minha esposa, porque eu tratei mal o pastor, e agora está acontecendo alguma coisa na minha vida, porque é castigo de Deus. Irmãos, tira isso da sua mente. Deus jamais vai castigar alguém. Deus não vai te castigar. Você está aqui nessa noite porque você é amado dele. Sabe, Deus não castiga ninguém, Deus não pune ninguém, Deus não massacra ninguém. Porque como que ele vai agora castigar você, massacrar você, condenar você por alguma coisa, se mesmo antes de você reconhecer ele como o Senhor da sua vida, ele já investiu o próprio Filho dele em você? Mesmo você não o conhecendo, mesmo você sendo mal como você era antes de conhecer a Ele, antes de entregar a sua vida, Ele já fez um investimento alto na sua vida de entregar o Filho dele. E o próprio Jesus Cristo já se entregou naquela cruz por nós. Como agora nós achamos que qualquer coisa que aconteça na nossa vida é porque nós estamos sendo punidos por Deus? Como você pode achar que você está sendo punido por Deus? E é interessante que essa palavra veio essa semana, nós estávamos preparando essa palavra, e esse filme que eu assisti, ele fala exatamente disso. O rapaz estava achando que Deus estava punindo ele por algumas coisas, até ele ter esse encontro com Deus ali, nesse filme. Mas o que eu queria falar para você, irmão, nessa noite: sinta-se amado. Tira todo o sentimento de condenação que possa ter sobre a tua vida. Às vezes as pessoas acham, eu estou enfermo, eu estou doente, é porque eu cometi um erro, e agora eu estou doente por causa disso. É porque Deus está colocando essa doença em mim, porque porque eu mereço, é porque eu fui mal, é porque eu fiz coisa errada, eu fiz isso, eu fiz aquilo, agora eu estou doente por causa disso. Querido, se você acha que você está doente porque é propósito de Deus, então nem vai no médico, não vai. Se você acha que é Deus que colocou essa doença em você, porque você tem falhado, então nem adianta procurar em médico, porque como você vai procurar um médico para tirar algo que Deus colocou na tua vida? Você não acha que tudo que Deus coloca na tua vida é bom? Sim ou não? Tudo que Deus coloca na nossa vida é bom. Então se nós muitas vezes achamos que nós estamos passando por alguma doença, porque foi Deus que colocou, então não adianta nem procurar o médico, você vai tirar uma coisa que Deus colocou na sua vida. Querido, mas Deus não coloca doença. Põe uma coisa na sua cabeça: Deus jamais vai colocar uma doença em você. Deus jamais vai colocar um problema na tua vida, uma falência na tua vida, porque Ele quer ver você falido. Não vai. O que pode acontecer
de nós ficarmos doentes ou de ir para uma falência, muitas vezes são consequências dos nossos próprios erros, mas não porque Deus está condenando ou está se vingando. Talvez a consequência de você ter comido demais, ter talvez no passado bebido demais, ter tido alguma coisa que vem como consequência da própria coisa que você fez, né? Mas você vai no médico, você pede oração e Deus vem e restaura. As suas finanças, talvez você está passando por uma dificuldade financeira, não porque Deus está te castigando, agora você vai sofrer financeiramente por causa disso, porque isso, aquilo, outro. Não, porque talvez você não soube administrar muito bem as suas finanças, e agora está passando por uma dificuldade por causa disso. Mas Deus é poderoso para restaurar as nossas finanças, amém, querido? Deus é poderoso para restaurar o seu trabalho. Talvez você está desempregado e não está arrumando emprego, porque talvez você pense, não estou arrumando emprego porque num outro emprego eu fui um mau funcionário. Agora Deus está deixando eu ficar 1 ano parado, 1 ano, 2 anos desempregado para me aprender. Deus não ensina desse jeito, Deus não ensina ninguém no sofrimento, querido. Pelo contrário, Deus restaura trabalho, restaura emprego, restaura finança. Então quando nós estamos aqui na casa de Deus, qual que é o sentimento nosso? Tem que ser: Deus, o Senhor é o meu Pai amado, e eu sou o seu filho amado. Sabe, e orar, fala: Deus, tira essa enfermidade do meu corpo, porque eu sei que não foi o Senhor que colocou. Restaura a minha vida financeira, Pai. Sabe, cuida do meu trabalho, abre uma porta de emprego para mim, mesmo eu ter sido negligente no emprego passado, mas agora eu aprendi, eu sei que agora eu vou ser diferente, me arruma um emprego novo, sabe, abre a porta do trabalho para mim. Então a função de Deus, querido, é dar aquilo que nós pedimos para Ele. A Bíblia diz que se nós, que somos pais, e somos maus muitas vezes, nós queremos dar coisas boas para os nossos filhos, quer ou não quer? Nivaldo, você não quer dar algo bom para Manu? Se a Manu um dia te fizer uma peraltice, você vai colocar uma doença nela? Você vai querer que ela fique doente? Você vai querer que ela sofra? Pelo contrário, se ela fizer uma peraltice, se ela chegar perto de você com aquela carinha tão linda dela, ela vai tocar o teu coração, você vai abraçar ela, você vai trazer ela perto e vai cuidar. Irmãos, Deus, nosso Pai, é assim. Quando você está aqui na casa dele, quando você se chega perto dele numa oração, Ele é aquele Pai amoroso que mesmo você tendo desobedecido a Ele, mesmo você sendo um filho desobediente, quando você chegar perto dele, mesmo você tendo errado, Ele vai te abraçar, vai trazer perto, vai te consolar e vai querer fazer o melhor para você. A Bíblia diz que nós que somos pais maus queremos dar coisas boas para um filho. Nenhum pai, quando o filho pede uma pedra, pede um pão, vai dar uma pedra para ele. E nenhum pai, quando um filho pede um peixe, vai dar uma cobra. Pelo contrário, se ele pede o pão, ele faz questão de dar o melhor pão para ele, com manteiga, né? Vai dar com manteiga, porque a margarina, segundo o Dr. Drauzio Varela, faz mal para a saúde. Então ele vai dar para você um pão com manteiga, que é mais saudável, não é? Se você pedir um peixe para ele, ele vai te dar um peixe assado, não frito no óleo, porque assado é mais saudável. Então o pai que ama o filho, ele vai dar o melhor, mesmo o filho sendo desobediente, mesmo o filho tendo errado, quando o filho chega para ele, o pai ama e vai dar o melhor para você. Então eu quero que você entenda nessa manhã, nessa noite, que a Santa Ceia do Senhor, você está aqui, sabe por quê? Porque um dia o nosso Pai deu o que Ele tinha de melhor para nós. Ele deu o que tinha de melhor para mim e eu nem ligava para Ele. Eu nem reconhecia Deus na minha vida. Eu nem sabia que Jesus Cristo era Salvador. E mesmo assim Ele morreu por mim. Isso quando eu estava no mundo, sendo desobediente pra caramba. Ele já me amou a tal ponto que entregou o filho dele na cruz por mim. Agora que eu sou filho, agora que eu já sou filho,
Eu preciso pôr uma coisa na minha cabeça, porque às vezes em quando a minha esposa me corrige nisso. Às vezes acontece alguma coisa na minha vida, eu falo, puxa, será que Deus está fazendo isso comigo? E a Evelyn sempre me lembra disso. Você precisa viver aquilo que você prega. E eu quero viver aquilo que eu estou pregando hoje. Porque às vezes nós passamos por alguma dificuldade e achamos que nós não somos tratados como filho. Mas eu sei o quanto que Deus me ama para mim estar aqui, querido. Para mim chegar até aqui, eu só estou aqui graças ao amor de Deus na minha vida. E mesmo ter passado por alguns problemas ou outros que nós passamos às vezes, eu jamais posso achar e virar para Deus, achar que Deus está sendo mal comigo, está querendo me ensinar alguma coisa no sofrimento. Não. Porque eu sou cuidado por Ele. E você é cuidado por Ele. E eu quero que você sinta isso, querido, que daqui para frente, tenha certeza que nós não estamos mais debaixo de uma lei severa. Nós estamos debaixo da graça. Nós estamos debaixo da graça. E graça é favor. Graça é favor de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Primeira Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Vamos ler? Aqui está dizendo, 1 Coríntios 11, 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Presta atenção, ele está dizendo aqui, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Ou seja, irmãos, nós participamos e vamos participar nessa noite do pão e do cálice, que representa ali hoje um suco de uva, que representa o vinho que Jesus tomou ali na ceia. Então nós vamos participar hoje do pão e do vinho, em memória de quem? Lembrando de quem, queridos? De quem? Lembrando de Jesus. Fala bem alto. Lembrando de quem? Ele está pedindo, fazer isso em memória, quer dizer, para que vocês possam lembrar de quem? De mim. Então Jesus está pedindo aqui, todas as vezes que vocês se reunirem, né? E nós deveríamos fazer isso todas as vezes, talvez todos os domingos, todas as terças, todas as vezes que nós estivéssemos aqui, fazer porque foi isso que ele pediu, todas as vezes que nós estivermos reunidos. Mas por algumas questões de organização da igreja, nós separamos uma vez por mês para fazer isso. Mas você pode fazer isso aí na sua casa, se você quiser. Você pode se reunir com a sua família, uma vez por semana, ou dia sim, dia não, ou todas as vezes que você sentir a necessidade. Pega a sua esposa, os seus filhos, seu marido, reúna na mesa, reúna ali, coloca o pão e o suco de uva, e faça isso em memória de Jesus Cristo. Vocês vão entender lá na frente. Então aqui Jesus está falando assim, todas as vezes que vocês se reunirem, façam isso em memória de mim. Ou seja, ele não está pedindo aqui para que nós nos reuníssemos
para ficar lembrando, trazendo à memória a nossa vida. Porque às vezes nós estamos aqui na ceia do Senhor, e muitas vezes nós falamos assim: si mesmo eu não posso tomar a ceia porque eu pequei, porque eu briguei, porque eu discuti, e você se sente acusado. Você traz o seu pecado, você lembra do teu pecado, mas não lembra de Jesus. Ou seja, Jesus não está pedindo aqui para você vir aqui hoje, ficar lembrando dos seus erros, lembrando do seu pecado. Ele não está falando aqui, todas as vezes que vocês se reunirem, façam isso em memória do seu pecado, do seu erro. Ele não está fazendo isso, querido. Ele está falando assim: todas as vezes que vocês se reunirem, façam isso, peguem o pão, peguem o vinho, né? Para nós aqui é o suco de uva. Façam isso e comam o pão e bebam do cálice em memória de mim, para que vocês possam lembrar, não do seu pecado, mas que você possa lembrar que eu já morri por esse pecado. Que eu já morri, que eu já paguei o preço, para que hoje você pudesse estar aqui lembrando de mim, ele diz. Ou seja, então a primeira coisa que Jesus pede é para que nós possamos fazer isso para lembrar dele. A segunda coisa é que ele fala aqui, fazer isso para lembrar da minha morte, ou seja, lembrar do Senhor, que ele morreu por causa desse pecado. Ele já morreu. E você não precisa ficar se condenando aqui. Porque às vezes nós temos até mania de brincar, né? Nós fazemos algumas coisas e falamos: até a ceia você vai ter que pedir perdão, hein? Lê. Você pisou no meu pé, sujou meu sapato. Eu demorei 10 minutos para engraxar. Até a ceia da semana que vem você vai ter que vir pedir perdão, né? Senão você não pode tomar ceia. Você vai ter que se consertar comigo até a ceia. Então, queridos, isso não existe. Nós não temos que ficar impedidos de tomar a Santa Ceia por causa de pecados. Porque Jesus aqui está dizendo: lembrem, façam memória, porque eu já morri por causa disso. Vocês não precisam ficar sofrendo por causa disso mais. Eu já morri por isso. Leia, você não precisa, para tomar ceia hoje, querer engraxar meu sapato, querer se acertar, não, porque Jesus já morreu por isso. Fique em paz, querido. Sabe, você não pisou, né? Estou só falando isso. Mas fique em paz, querido, que talvez você cometeu alguma falha essa semana. Sabe? E saber hoje que você está aqui para tomar a Santa Ceia do Senhor, fazer memória dele, isso é um motivo de vitória. Ou seja, hoje nós estamos aqui para lembrar um momento de vitória, de uma grande vitória na nossa vida, conquistada por Jesus lá na cruz. Que o sangue dele derramado na cruz foi derramado para quê? Para remissão, para perdão de pecado, para perdoar. E o corpo dele que foi esmagado naquela cruz e lacerado naquela cruz, foi para a cura do nosso corpo. E quando você come o pão, você tem direito de receber a cura no seu corpo. Por quê, querido? O sangue derramado, que já foi derramado, é para você lembrar dele, que esse seu pecado já não existe mais, já não tem mais poder sobre a tua vida, e você não é mais condenado por causa desse erro teu, porque já foi derramado o sangue dele lá na cruz, você já está perdoado. E o pão, quando nós comemos o pão, é para você ter certeza na sua vida, que todas as enfermidades já foram levadas lá na cruz, e você tem direito de receber a cura no corpo. Você tem o direito, como você come do pão, você tem direito de receber essa cura no seu corpo. Amém, queridos? O grande problema, querido, é que muitas igrejas, e nós mesmos, por causa da lei, nós estamos pregando muitas vezes mais sobre nós do que sobre Jesus. Nós pregávamos na Santa Ceia mais os nossos erros, a lei, os nossos pecados, e muito menos nós fazíamos memória. Nós lembrávamos aqui, tenho que lembrar, lembrei que eu tratei a Érica mal. Não posso tomar ceia, preciso ir lá procurar a Érica.
Lembrei que eu liguei para o Vitor e fui grosso com ele. Eu preciso ir lá no Vitor. Então nós ficamos sempre assim, na Santa Ceia, lembrando dos nossos erros. Mas Jesus está dizendo, façam isso para lembrar de mim. Não lembre de você. Não lembre do que você errou. Não lembre da tua doença agora. Não lembre nada que está no teu corpo. Não lembre nada do teu erro. Lembre de mim. Porque o meu corpo já foi esmagado para que você seja curado. O meu sangue já foi derramado para você ser perdoado. Mas muitas vezes, querido, nós vemos que igrejas tentam transformar esse momento, que é de lembrar de Cristo, para lembrar de nós mesmos. Ou seja, vem para a mesa do Senhor para lembrar dos seus próprios pecados, das suas necessidades. E o Senhor não pode nesse momento, e o Senhor pede nesse momento para que nós voltemos o nosso pensamento única e exclusivamente para Ele. Nós não podemos chegar diante da mesa do Senhor, como nós estamos aqui hoje, nos voltar para a mesa do Senhor, lembrando das nossas doenças, das nossas necessidades, dos nossos erros, dos nossos pecados. Ele falou assim, eu quero que vocês, quando se reúnam, façam memória de mim, lembram de mim, falem da minha vitória, falem do que eu morri na cruz, fala que eu ressuscitei, fala que eu vou voltar, fala que eu vou levar vocês para morar comigo. Ei, aleluia! Glória a Deus, querido. O risco, querido, que muitas vezes nós corremos nesse momento, é quando nós olhamos para nós, muitas vezes nós vamos achar bons. Esse mês não preciso nem ir na Dona Zefa, porque eu fui jóia esse mês, não pequei nada, não tratei ela mal. Tratei a Evelyn, não fui grosso com ela o mês inteiro, eu sou bom. A Vanessa, toda vez que chegava perto da Vanessa, dava a paz do Senhor, Vanessa, eu sou bom. Então o risco que nós corremos, dois riscos. Primeiro, de achar que nós somos miseráveis pecadores, vivamos errando. E o segundo risco é que nós podemos, quando nós olhamos para nós, a Santa Ceia, achar que nós somos bons demais. Até melhores que Jesus. E nós achamos, eu sou bom, não pequei o mês inteiro, não pequei essa semana, não fiz nada de errado. Então eu sou suficiente para cuidar de mim mesmo, não preciso nem de Jesus. Então nós corremos dois riscos quando você olha para você. Primeiro, achar que você é um pecador, que não tem direito a tomar a Santa Ceia, ou achar que você é bom demais, a soberba entra. Achar que nós somos bons demais e que nós temos algum mérito nisso. Irmãos, nós não temos mérito nenhum. Eu falei essa semana para o Beiro Júlio, né, que eu sempre quando tenho que resolver algumas coisas na Vila Vitória, tem que sair às vezes no cartório, ou comprar alguma coisa. Eu tenho levado o Júlio, que ele está desempregado, então ele tem ido lá no Vila Vitória orar conosco, cabo devocional, né, então para ele não ficar com aquele sentimento que está, fala, vamos Júlio, vamos resolver um negócio comigo, eu sempre levo ele. E eu falei para ele, Júlio, é o seguinte, sabe que muitas pessoas às vezes saem da igreja, vão para o ministério, vão para o outro, saem de uma cela, vão para uma cela, porque as pessoas sempre têm um sentimento que são credores, né? Que acham que as pessoas sempre estão devendo alguma coisa para ela, né? O pastor está sempre devendo, tem que ser do jeito que ele quer, a organização da igreja tem que ser do jeito que ele quer, tem que pregar o que ele quer. E na verdade o nosso sentimento, querido, é sempre achar o seguinte, se nós só estamos aqui, é porque eu lembro que Jesus Cristo pagou o preço de uma dívida que para mim era impagável. Na verdade, eu tinha uma dívida com Deus, você tinha uma dívida com Deus, que ela era impagável. Impagável. Mas Jesus Cristo pagou a conta por nós. Então eu não tenho direito a nada, eu não tenho direito a crédito nenhum. Nós não podemos ter direito a crédito nenhum. A única coisa direita que eu tenho que fazer é memória de Cristo. É lembrar que Cristo me amou. Cristo pagou a conta pelos meus pecados. E saber que Cristo é muito mais soberano do que eu. Por mais que eu possa ser bonzinho,
por mais que eu queira tratar os irmãos bem, por mais que eu possa fazer caridade, por mais que eu possa fazer coisas boas, jamais e nunca eu vou chegar a fazer uma obra que Jesus Cristo fez. Então, queridos, nós não podemos ter mérito nenhum de ser bom. Estamos aqui hoje para lembrar que o que foi feito, o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Ou seja, querido, no passado, lá em Hebreus diz que no passado, o sacerdote tinha que vir uma vez por ano. Para que ele ia uma vez por ano? Para pagar. Chegava até o tabernáculo, o Santo dos Santos, no passado, na velha aliança. Ele ia lá para quê? Pegava um novilho, sacrificava no altar, e outro novilho sacrificava no deserto. Para quê? Para lembrar o povo dos pecados passados. Então tinha um ano de pecado de toda a congregação. Então uma vez por ano, o sacerdote ia diante de Deus para sacrificar um novilho. Para quê? Para que os pecados fossem lembrados ali do povo, que ele sacrificando o novilho, na velha aliança, sacrificava o novilho para fazer lembrança dos pecados. Hoje, queridos, nós não precisamos mais, sabe por quê? Porque o nosso cordeiro já foi morto lá na cruz. Você não precisa estar aqui para matar ele de novo. Você está entendendo? Hoje nós estamos aqui na Santa Ceia, e você não precisa mais sacrificar novilho nenhum, você precisa não sacrificar cordeiro nenhum, porque o cordeiro que tira o pecado do mundo já veio, e já tirou há 2000 anos atrás. Hoje nós precisamos somente o quê? Fazer memória dele. Ou seja, então na velha aliança, nós lembrávamos do pecado, e hoje na nova aliança, o Senhor Jesus pede para que agora vocês não venham aqui para lembrar dos seus pecados, vocês venham aqui, no meu tabernáculo, no Santo dos Santos, para lembrar de mim. Não é maravilhoso isso, irmãos? Nós não podemos trazer costumes da velha aliança para a nova aliança. Na velha aliança, você tinha que matar o novilho para lembrar dos seus pecados. Na nova aliança, Senhor Jesus Cristo, vocês vêm comer do meu pão, tomar do meu sangue, para fazer lembranças de mim. Então você está aqui nessa noite, querido, para lembrar única e exclusivamente de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus por isso. Posso ouvir um glória a Deus mais vitorioso? Ou seja, irmãos, e você precisa ter certeza de uma coisa: o pão, quando você comer do pão, você tem que ter certeza de uma coisa: que o pão vai trazer cura. Amém? Cura no físico, cura de relacionamentos, cura. Você tem que tomar o pão hoje, pegar o pão, e se você estiver precisando de uma cura na sua alma, precisar de uma cura no seu físico, precisar de uma cura no seu relacionamento, você fala: Senhor Jesus, eu como desse pão, e eu tomo posse agora que eu já estou sendo curado dessa enfermidade, eu estou sendo curado desse problema, porque o Senhor lá na cruz já fez isso, e agora eu tomo posse, comer o pão, sabendo disso. Irmãos, vocês lembram daquela passagem da mulher Sírio-Fenícia? Que a mulher Sírio-Fenícia chegou diante de Jesus, a filha dela estava enferma, e ela chegou lá em Jerusalém diante de Jesus, falando: Jesus, ora pela minha filha que ela está enferma. O que Jesus falou assim: como orar? Eu tenho que dar o pão para os filhos. Olha o que Jesus fala para aquela mulher. Aquela mulher chegou diante de Jesus pedindo para ele orar, e ele fala assim: mulher, primeiro é necessário que eu dê pão aos filhos de Israel, que são os filhos. Quem que é filho aqui? Mas ela falou um negócio: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas dos pães que os filhos derrubam no chão.
Irmãos, essa mulher acreditava, ela nem era de Israel. A Bíblia diz que ela era sírio-fenícia, ela não fazia parte, ela não era da igreja. Como é que chegar alguém aqui agora que não é nosso, da igreja, e pedir para que nós possamos orar? Talvez entre uma pessoa desesperada e agora, querido. Talvez entre uma mulher desesperada aqui agora nessa igreja e fala: pastor, ora pela minha filha que está lá em casa, ela está doente, está morrendo. O que nós vamos fazer? Espera, primeiro eu tenho que servir o pão para os filhos. Aí ela fala para mim: pastor, mas os cachorrinhos também comem da migalha do pão. Jesus vira para aquela mulher e fala: que tamanha fé é essa? Pode ir para casa que a tua filha já está liberta, está curada. Irmãos, tenha noção de uma coisa. Se até aquela mulher que não fazia parte do povo, ela tinha consciência, se ela comesse pelo menos uma migalha do pão que estava na mesa de Jesus, a filha dela ia ser curada. Como você que é filho, que está sentado na mesa do Pai, você não pode acreditar que você vai sair curado aqui nessa noite. Se até os cachorrinhos comem da migalha, ela falou. E ela acreditava, se ela comesse pelo menos uma migalhinha daquele pão, a filha dela ia ser curada. Querido, você tem direito a sentar na mesa e se fartar do pão. Você tem direito nessa noite a se fartar do pão, a comer o pão, se fartar desse pão, comer e ter a certeza que você está saindo aqui nessa noite curado, sarado, perdoado, querido, em nome de Jesus Cristo. Sabe por quê? Irmãos, presta atenção numa coisa. Lá no Egito, o povo ficou escravizado no Egito 432 anos, escravizado, e era escravo. Agora, escravo tem direito a alguma coisa? Não, eles eram escravos, não tinha direito a convênio médico, não tinha direito a nada, só trabalhar e comia mal, e o povo estava lá. Aí, a Bíblia diz que Moisés veio, aquele processo todo, e todas as pragas que vieram, e no final, o que ele fala? Pegai, foi dos primogênitos que iriam morrer. Deus fala através de Moisés assim, para eles pegarem o primogênito de um cordeiro, sacrificar, e aspergir o sangue daquele cordeiro nos umbrais das portas. Que quando o anjo da morte passar, os primogênitos de todo o Egito irão morrer. Mas o primogênito, daqueles que estão com o sangue do primogênito aspergido nas portas, nenhum desses aí vão morrer. O que aconteceu depois? Todos aqueles do Egito, todos os primogênitos do Egito morreram, mas aquele que tinha o sangue daquele primogênito, daquela ovelha que foi morta, daquele cordeiro que foi morto e vai aspergido, ele não morreu. O primogênito já morreu por nós. O primogênito morreu por nós. O sangue dele já foi passado na nossa vida, querido. Então nós temos direito a ter vida, comer do pão e ter vida. E o mais interessante, depois que passou, o faraó liberou o povo para ir embora. E a Bíblia diz, que agora diz uma coisa, o povo era escravo. Depois que eles comeram, deixa eu voltar um pouquinho, depois que eles comeram do cordeiro, fizeram a ceia da Páscoa, comeram, o que diz? Falou para eles saírem, o povo sair, ir até a casa dos egípcios e pedir o que para eles? Ouros e prata. Aqui que os egípcios falaram, esse povo tem que ir embora logo, dá tudo que tem de ouro aqui para eles, dá a prata, dá o ouro, libera o ouro, libera a prata para eles, esse povo tem que ir embora daqui, nossos primogênitos morreram, nós estamos sendo castigados por Deus, dá o ouro que eles pedem, dá a prata que eles pedem. A Bíblia diz o seguinte, aqueles homens eram escravos, comiam mal, muitos estavam doentes, mas a Bíblia diz, lá no Salmo 105, que quando eles saíram, eu não sei se eu tenho aqui, Salmo 103, versículo 3, presta atenção.
diz assim: e Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas, Salmo 103, versículo 3, diz assim: Ele perdoa todas as enfermidades e iniquidades e sara todas as enfermidades. No versículo 105, é isso aqui que eu queria ler. No Salmo 105, versículo 37, presta atenção. O povo do Egito, como que saiu do Egito? Eram homens escravos, doentes, que já estavam, muitos estavam doentes, e pobres. Está dizendo aqui: mas a eles o fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Pode abrir aí, Salmo 105, versículo 37. Então aquele povo, a partir do momento que o sangue do cordeiro primogênito foi aspergido nas portas, foi liberada uma unção de cura sobre aquele povo, foi liberada uma unção de prosperidade sobre aquele povo. E aquele povo diz assim, aquele povo que era escravizado, estava doente, 432 anos sendo castigado pelo faraó. A Bíblia está dizendo aqui, querido, saíram sãos e ricos do Egito. Saíram sãos e ricos, mas a eles os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Então, querido, o sangue do Cordeiro já foi derramado lá na cruz do Calvário do primogênito Jesus Cristo, amém? Então nós vamos sair daqui, querido, todos nós temos o direito a ser curado, a não ter enfermidades, e saímos o quê? Com prosperidade. A prosperidade vai vir sobre a nossa vida, a prosperidade vai vir sobre essa igreja, a cura vai vir sobre, se você está doente, a cura vai vir sobre a tua vida, querido. Possa tomar posse disso, quando você comer do pão, tomar do cálice, querido, tome posse, que vai vir a cura, que vai vir a prosperidade sobre a sua vida, como veio sobre aquele povo, amado, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Agora eu quero orar para encerrar, orar não, quero só ler em João, Evangelho de João, no capítulo 6, para encerrar. Se você puder abrir, abre, que isso aqui é muito tremendo. Capítulo 6, eu quero ler do versículo 48 ao 53. E eu quero que essa palavra entre no teu coração, para que você saiba que você é filho amado de Deus, e tudo que você pedir em nome dEle, Ele vai te conceder, amém, querido? Aqui em João, no capítulo 6, do versículo 48 ao 53, diz assim: vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Agora presta atenção no que Jesus está dizendo: este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Jesus está dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode ser dar a este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a minha carne, a carne do Filho do homem, e não beberdes o sangue, não terei vidas em vós mesmo. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém, querido? Quer ter vida? Quantos querem ter vida aqui? Aqui está dizendo que vamos ter vida eterna, ou seja, vamos ter uma vida saudável aqui nessa terra, uma vida próspera aqui nessa terra, e quando nós passarmos dessa vida, nós não morreremos, nós iremos ter uma vida eterna com Jesus Cristo. Mas Ele está dizendo o quê? Se você comer do meu corpo e beber do meu sangue, que é o pão, e o corpo de Jesus, querido, é representado pelo pão, e o sangue dele é representado pelo suco de uva hoje aqui para nós. Então eu queria que você comesse o pão
e bebesse do cálice. Você que já é batizado nas águas. Você que já é batizado nas águas. Você que entendeu que a vida de Jesus Cristo, ela se manifesta sobre a sua vida quando você come o pão e você faz memória dele, você lembra. Não lembra de você não, querido. Se você lembrar de você, se eu lembrar de mim agora, querido, eu vou descer desse púlpito e vou falar, não tenho condições de fazer isso. Se eu lembrar de mim, das minhas falhas, dos meus erros, dos meus problemas, eu vou sair daqui agora e falar, não tenho condições de fazer isso. Mas se eu lembrar dele, eu vou pegar esse pão e esse cálice com muita alegria. E vou comer, porque eu sei que quando eu comer, eu vou receber cura na minha vida, cura na minha alma, cura no meu corpo. E eu sei que quando eu tomar do sangue dele, eu tenho certeza que todos os meus pecados já estão perdoados, porque ele já pagou o preço por mim. Eu queria agora que você ficasse de pé. Eu queria que você, antes